Olá pessoal, meu nome é Karine, sou engenheira civil, formada há 3 anos e atualmente eu trabalho como construtora também. Faço obras financiadas, obras com recurso de investidores e recurso próprio também. E hoje sou sócia da JK Engenharia, uma empresa que atua aqui na região de Guarulhos, em São Paulo. Olá, tudo bem? Eu sou o Jânio, sou engenheiro civil, atuo no mercado de construção financiada, de construção para venda. Então hoje nós trabalhamos com 3 nichos de mercado: aquisição e construção, recursos próprios e investidores. Sou sócio da JK Engenharia e atuamos na Grande São Paulo, cidade de Guarulhos. Quando a gente coloca na nossa cabeça que a gente quer fazer uma determinada profissão, a gente coloca vários sonhos, né? E a minha família é uma família simples também, uma família do Nordeste. Eu nasci em São Paulo e a minha família toda trabalha na obra, né? Meu pai até hoje trabalha com a gente aqui também, prestando alguns serviços. O meu tio é envolvido com obra. Antes da faculdade eu trabalhava num ramo que era também voltado para obra. Então eu acho que eu cresci dentro desse cenário de obra. E eu me lembro assim que para eu escolher ser engenheira, né, isso daí já foi muito antes assim da adolescência, porque eu via muito a conversa da família, né? Então, o engenheiro isso, o engenheiro aquilo, a engenheira isso, a engenheira aquilo. E eu ficava impressionada. Caramba, como tem alguém que é mais inteligente que o meu pai, como tem alguém que é mais inteligente que o meu avô, que o meu tio, como existe uma pessoa que manda neles? Porque eram as minhas referências de pessoas, de heróis, né? Geralmente a gente tem a família assim como heróis, né? E eu ficava encantada. E a gente, lá na minha casa, a gente demorou muito para ter a casa própria, assim, né? Meus pais ficaram anos construindo a casa, até que a gente morava numa garagem, era um cômodo. E aí eu despertou essa paixão por, de repente, fazer engenharia. E o sonho, assim, realmente, na verdade, o que eu tinha de sonho era ser uma engenheira de construtora. Eu queria trabalhar como engenheira fazendo prédio, comandando ali a obra e tudo mais. Então, esse era o meu sonho. E foi isso que eu fiz durante a faculdade. Eu trabalhava numa empresa que era de instalação de ar-condicionado, né? Tinha acesso a algumas obras, mas era bem limitado, porque eu trabalhava no escritório. E o meu sonho era comandar a equipe de prédio. E aí, durante os 5 anos, mas os 4 anos ali da faculdade, eu tentei me candidatar a empresas, fiz algumas entrevistas, mas eu não conseguia nenhum emprego. E assim, me dedicando ali na faculdade, e já comecei a ficar um pouco frustrada, porque já estava até chegando o período de estágio da faculdade, e eu não conseguia nenhum emprego. E eu fiquei, assim, super desmotivada, porque eu tinha muitos planos, né? Meu sonho era ser engenheira para ter um salário de engenheiro, né? Um piso salarial compatível, para realizar alguns outros sonhos também, né? A gente tem sonho de dar uma condição financeira melhor para a mãe, né? Ajudar a avó ali em alguma coisa, ter algo também, né? Comprar um carro, comprar um imóvel, fazer viagens. Mas eu via que estava muito, muito difícil de chegar. E eu ficava assim, caramba, será que é só comigo? Será que sou eu que não tenho capacidade para trabalhar numa construtora? E aí várias vezes eu falava de trancar a faculdade, acho que eu até falava pro Jânio assim, vou trancar a faculdade. Vou parar, né? Vou parar, acho que vou parar. Vou fazer outra parar, coisa. não consigo, acho que não tenho, né, vocação para isso. E aí foi quando eu tive eu decidi tomar uma decisão. Eu trabalhava nessa empresa há 4 anos, desde o começo da faculdade. E só faltava 1 ano pra gente se formar na faculdade. E aí eu falei assim, olha, eu vou pedir demissão. E vou tentar algo, porque se eu ficar aqui nessa empresa e formar, eu acho que eu vou ficar aqui pro resto da minha vida. E aí eu não vou sair. E aí foi quando eu tomei a decisão. Eu saí da empresa que eu trabalhava. E aí foi quando surgiu a oportunidade de fazer a reforma, que eu chamei o Jânio e a gente fez juntos, né? E assim, as coisas só aconteceram quando eu tomei essa decisão mesmo. Eu falei, olha, eu vou sair, vou ver o que vai dar e eu vou conseguir fazer algo. E aí as coisas foram acontecendo. Depois disso, eu saí da empresa, a gente começou a trabalhar com reforma, foram surgindo outras oportunidades também de outras reformas. Só que aí veio mais uma decepção, assim, porque
A gente se formou um tempo depois, e aí eu via que aquele sonho que eu tinha de talvez, comprar um apartamento para mim, comprar um carro, fazer uma viagem, levar minha família para viajar, eu não ia conseguir realizar, porque eu estava ganhando um salário até menor do que eu trabalhava de CLT. E aí eu fiquei chateada novamente. E aí foi quando tudo começou a acontecer. Quando o Jânio falou dessa ideia de construir para vender, quando ele me apresentou o curso do Eduardo, e aí de fato a gente começou a estudar, né, e colocar em prática a questão das obras financiadas, e aí depois foram surgindo outras obras, e assim, aí as coisas começaram a mudar. Lá no começo também teve o medo, né, porque a gente ainda tinha muito mais dívida do que retorno, mas assim, se a gente não tivesse começado lá atrás, hoje a gente não estaria aqui, né. Hoje, assim, a gente ainda tem muito ainda a crescer, né? Mas as coisas que a gente vem vivendo hoje já estão suprindo as expectativas, que é a gente ter um carro, a gente poder sair com a nossa família, a gente poder viajar, a gente poder ter qualidade de vida. Eu acho que isso tudo paga e o sonho acaba se tornando realidade, que é aquilo que a gente almeja tanto quando tá lá atrás, tá numa situação difícil. Quer ter qualidade de vida, quer estar com a nossa família, que é ter reconhecimento pelo trabalho que a gente faz também, que é algo muito importante. Então, os sonhos vão se realizando, né? E a gente começa a entender que às vezes é uma decisão que muda tudo. Porque às vezes a gente pode decidir ficar onde a gente está e fazer as mesmas coisas que todo mundo faz, que é mais fácil no começo, né? Mas se você toma uma decisão de repente mudar de vida e de querer buscar realmente aquele sonho que você acha que você é capaz de conquistar, você consegue realizar. Para mim é muito fácil, mas é muito difícil falar de Jânio. Quem é Jânio, né? É um sonhador, mas também em um momento que eu não podia, quando eu tinha 5 anos eu não podia sonhar, né? Porque para minha época, eu sou de 80, tá? Então, eu tinha que trabalhar, né? Eu lembro que para você ser alguém, você tinha que ser CLT, tinha que trabalhar, então eu sempre trabalhei muito, né? E com 5 anos, 6 anos de idade, ali indo pra, sei lá, primeira série e tal, eu comecei a desenhar. E o meu desenho, eu lembro que era um barco com uma casinha em cima. Um barco com uma casinha em cima. E eu só sabia fazer esse desenho durante muitos anos, tá? E meu pai era pedreiro e tal, né? Logo muito novo, com 15 anos eu também já era pedreiro. E eu sempre trabalhei muito. Eu sempre fui um sonhador, mas também não podia falar que eu era sonhador, né? Porque sonhar, na minha época, sonhar era para fraco. Você tinha que trabalhar e arrancar sangue das mãos e prover. Você tinha que provar que você era homem, né? Só que aí eu com 22 anos, numa cidade pequena, sem muito futuro, né? Acho que a grande maioria do nordestino, assim, acho que é São Paulo, né? É formar, terminar o colégio e ir para São Paulo, né? Ir para pegar a mochila e ir para São Paulo. Só que aí eu terminei o colégio, fiquei ali com 21 anos, eu falei assim, cara, aqui não é pra mim não, eu vou pra São Paulo. Eu cheguei aqui numa empresa, fui apresentado para uma família, né, e aí eu fui até essa empresa, aí comecei a trabalhar. Só que eu pensei que eu fosse ser gerente da empresa, né, me colocaram para lavar carro, gente. Eu fui lavador de automóveis na empresa. Só que eu falei, cara, eu era pedreiro na Bahia, cheguei em São Paulo, vou lavar carro, né? Não é isso que eu quero para minha vida. Mas eu fiquei nessa empresa durante 7 anos. Trabalhei de consultor técnico numa blindadora de automóveis. E saí lá como encarregado de equipe. E o destino me levou a ser pedreiro de novo. Em 2009 teve a crise de 2009. E aí, desempregado, eu fui trabalhar de pedreiro. E aí um dia uma cliente falou, Jânio, você é novo, estuda. Eu falei, não, eu sou estudado. Mas não, estudar, fazer uma faculdade. Eu falei, não. Não dá pra mim não. Ela me chamou, sentou, Jânio, eu sou médica e tal. Eu era babá, depois eu fui enfermeira. E hoje eu sou médica, eu estudo. Aí eu fiz edificações. E fui tocando tal, as coisas.
E com 36 anos eu falei, cara, eu quero mudar de vida. Gente, 36 anos, tem muita gente que já tá parando já. Eu quero mudar de vida com 36 anos. Eu vou fazer engenharia. Esse é meu sonho. Meu sonho é adormecido. Cheguei na faculdade, um dos alunos mais velhos, né, da turma e tal. Eu bombei em física. Aí eu bombei feio, assim. Prova valendo 10, eu acho que eu tirei 1. AV1. Falei, cara, eu não vou tocar esse negócio, eu não vou saber tocar esse negócio. Eu tenho que ser pedreiro mesmo. Eu falei, não, gente, mas tem um jeito, né? Tem um jeito. E aí eu liguei para alguns amigos, eu conheci algum pessoal já assim da engenharia, alguns professores. Cara, tô com uma dificuldade, consegue me ajudar, né? Eu não sei como tocar esse negócio aí, eu não sei fazer não. Eu falei, calma, Jânio, é assim mesmo, cara. Você vai bombar aí 1, 2, 3 vezes, vai tocando e vai conseguir, pô. Procura alguém. Aí eu procurei uma pessoa então eu comecei a estudar muito forte, né? Todos os dias, assim. Na verdade, todos os fins de semana, né? Que na semana não tinha como, né? Era trabalho, faculdade, chegava tarde e tal. E não dava para conciliar. Não porque eu não queria, mas até o físico, né? O emocional, o cansaço, o corpo, não dava, não deixava, né, aprender. E aí eu paguei esse professor durante 2 semestres, durante 1 ano. E aí eu entendi que para você ter sucesso, você tinha que repetir. E aí eu comecei a entender, gente, o que era estudar. Porque até então, lá no colégio, eu bombava direto, bombava de 5ª série, bombei de 6ª série. E até um dia minha mãe falou assim, ó, você não vai estudar mais não. E aí eu comecei a ter vontade própria, né, do negócio. E na faculdade eu era motivo de chacota até, né. Você faz o quê? É o pedreiro, o Jânio é o pedreiro. Aí outros amigos assim, eu vi o Jânio passando de mãozinha lá fora hoje. E eu me envergonhava, né, eu falei assim, caraca, meu, eu tô com 36 anos, andando de Monza, os caras, tudo bem, né? E aí eu falei, tem que mudar meu rumo da minha vida, eu tenho que mudar isso. E o que fazer, como fazer isso. E aí eu vim aquela vontade, aquele rasgando o peito, assim, Jânio, você tem que sair desse lugar, você tem que sair do conforto que você tá hoje, né? Que era ter uma casa, ser casado, né? Não pagar aluguel, pra mim tá bom isso aqui, né? Tô fazendo a faculdade, mas não era aquilo que eu queria para minha vida, né? E aí eu vinha muito assim, né? A questão de vender, de construir e vender, de construir e vender. Só que eu não tinha dinheiro, não tinha recurso, não sabia como fazer. E Karine, né? Era a minha amiga de grupo, né? Da faculdade ali. A gente, né? Estava em casa quase todos os fins de semana, estudando ali, né? Fazendo trabalho. E aí eu falava, Karine, eu tenho vontade de construir para vender. Só que quando foi no final da faculdade, eu também sabia que eu não queria ter um salário de 10 mil reais, tá, gente? Eu não queria ser um engenheiro de empresa, eu não queria ser CLT. Porque eu já tinha aí alguns anos já trabalhando pra mim, por conta. Então eu tinha meu horário. Eu não tinha dinheiro, tá? Mas eu tinha meu horário. Eu conseguia fazer 2 viagens por ano, né? E aí eu decidi fazer casas pra vender. Mas eu não tinha dinheiro. Mas eu comecei a procurar isso. E os algoritmos, né? Foi muito bom comigo. Me entregou de bandeja Eduardo Augusto. Que aí eu falei, nossa, Karine, eu conheci um cara aí. Conheci um cara e, mano, eu comecei a ver vídeo do cara, comecei a seguir. Minha esposa ri de mim, mano. Você só fala de Eduardo Augusto, cara. Até hoje, né? Muito. Porque assim, acho que você se conecta, né? Com pessoas, né? Com a mesma ideia, né? Com a mesma mentalidade, né? E aí foi onde nós fizemos uma escolha, né? Acho que uma das melhores escolhas como profissional, assim, foi fazer essa mentoria, fazer esse curso. E desde então a gente vem estudando muito, pegando muito pesado para que isso aconteça. E quando eu falo disso, não é só profissional, não é só financeiro, mas é qualidade de vida, é sonho realizado. Graças a Deus, hoje minha esposa não precisa trabalhar fora, ela era babá. E a gente sofria muito com isso, né? Porque Jânio Pedreiro de um lado, Andréa babá do outro lado. Às vezes ficava uma semana, viajava para os Estados Unidos, ficava fora 15 dias. E eu já há algum tempo casado, sem ter filho, o sonho de ser pai. E quando eu falo o sonho de ser pai, a maior riqueza da minha vida hoje é minha filha, Olivia. Né? Eu a amo assim.
não sei falar, mas eu amo muito. É a minha melhor escolha hoje é ser pai, é ser pai de Olivia. E o nosso trabalho nos proporcionou isso, tá? Hoje minha esposa fica em casa, cuida de Olivia, eu consigo dar qualidade de vida para elas, a gente consegue viajar, a gente ainda não tem, né, essas viagens internacionais, nós não temos um carro de 300 milhas, né, de 300 mil reais, mas nós temos uma vida boa, né, bacana, a gente está crescendo, tudo tem um momento, né, não vamos também tirar um recurso de um imóvel para comprar um carro, né, nem para fazer uma viagem, mas as coisas vão acontecendo de acordo com o que a gente vai entregando, de acordo. Mudou muito, né? Mas mudou muito, assim, né? Minha vida mudou muito. Hoje, como a Karine falou, se nós quer sair, se a gente vai para um restaurante bom, se a gente precisa de viajar, eu acho que o trabalho é isso. É nos proporcionar qualidade de vida, é ter tempo com a família, é conseguir ir numa academia, apesar que eu não vou, né? Eu pago, mas não vou, tá, gente? Mas vamos voltar. Mas é isso, qualidade de vida não é só dinheiro, não. É tempo para a família. É você estar feliz no que você faz, né? Você estar... É ser grato, né? Ser grato. É ser grato, é estar feliz, é estar num ambiente que você gosta. Eu brinco, né? A gente brinca porque era para mim estar num escritório, né? Ali, e a minha maior dificuldade hoje é ir para o escritório, porque é um ambiente que eu gosto muito. E eu sou muito feliz aqui nesse ambiente. Isso para mim que é música, gente. E quando eu falo disso aqui, não é brincadeira, não. Para mim é um sonho realizado. É estar nesse produto, é fazer esse produto, é trabalhar nesse modelo de negócio. Né, Karine? Obrigado, viu? Não. A JK Engenharia, ela começou através da nossa amizade na faculdade. Em 2016, nós iniciamos o curso de Engenharia Civil e foi lá que nós nos conhecemos. E desde então, nós começamos a fazer parte do mesmo grupo. Então, a parte de atividades, provas, projetos foram feitos, né, no mesmo grupo. E a gente acabou criando uma amizade, né, uma certa facilidade em trabalhar em conjunto. E quando o decorrer da faculdade foi acontecendo, a gente sempre falava sobre o pós, né, pós-faculdade. Como seria, com o que a gente trabalharia. E sempre ficou no ar, assim, de talvez fazer uma parceria, mas nunca, de fato, uma sociedade, mas sempre de trabalhar em parcerias. Então, falando de parcerias, né, a gente sempre tinha uma conversa de bar, né, de mesa, de boteco. Karine, vamos trabalhar junto, vamos montar alguma coisa e tal. Eu conheço uma pessoa aí, o Eduardo Augusto, tem um curso de financiamento, estou fazendo esse curso, vamos fazer comigo e tal. E ela, não, Jânio, não sei se é o momento e tal, né. E um belo dia a Karine me liga, Jânio, tem uma reforma de uma casa aí, quer fazer comigo? Quando a gente iniciou a parceria, né, a gente ainda era parceiro, a gente nem falava que a gente era sócio. Porque, na verdade, na faculdade era uma ideia mesmo de ser um parceiro, mas nada assim muito de sociedade no papel e tudo mais. A gente começou com algumas reformas, se eu não me engano, nós fizemos 4 reformas, né? Acho que 4 reformas. Isso, a gente fez uma obra bem grande de uma casa, de demolir, começar do zero praticamente. A gente fez um apartamento, fizemos uma guarita em uma casa também, fizemos um spa. Então a gente fazia de tudo um pouco, né? Esquecido, hein? A gente fazia de tudo 4 um pouco. obras. E a gente trabalhava muito, assim, praticamente de domingo a domingo a gente trabalhava. E quando a gente chegava, assim, no final que a gente batia as nossas contas, né? Chegava lá, colocava tudo no papel, nas planilhas e sentava para ver. A gente estava tirando um salário que, assim, acho que nenhum estagiário tiraria se fosse trabalhar numa empresa, né? E, assim, muita dificuldade, muito problema, muito pós-obra. E a gente realmente via que não era aquilo que a gente queria pra gente, porque a gente tinha um sonho de se formar engenheiros para ter um emprego que nos traria uma remuneração, um reconhecimento à altura, né? Então, como que a gente poderia sair desse cenário, né? A gente conversava assim e a gente falava, a única forma da gente sair desse cenário é investir em conhecimento. Porque no atual formato que a gente está trabalhando, não está dando. A gente está vendo que a gente
se esforça, a gente trabalha de domingo a domingo, a gente busca ajudante, coloca na obra, compra material, carrega no carro, vem, sai de casa cedo, volta tarde e a gente não tá tendo nenhum retorno. Não é justo isso com a gente também, não é justo com o tempo que a gente dedicou à faculdade, o tempo que a gente perdeu longe da família, longe dos amigos, enfim, para não ter um retorno. Então a gente pensou, caramba, vamos então, o que a gente pode fazer hoje pra gente sair desse atual cenário? E aí foi quando o Jânio já até conhecia o Eduardo, né? Falou, olha, tem um curso que é bacana, que eu já venho acompanhando, e aí ele vai falar. Só que aí a gente queria mais, né? Isso. E agora, Karine? Não tá dando, né? Não tá sobrando o que a gente quer, né? Só que também a gente não tinha dinheiro, né? Como construir uma casa sem dinheiro, né? Exatamente. E aí, voltando lá atrás, o Jânio já tinha começado a fazer o curso do Eduardo, e a gente falou assim, vamos retomar o curso, vamos fazer os dois juntos, né? Entender como que a gente consegue fazer casas para venda sem dinheiro, né, com o recurso do banco. E aí foi quando a gente decidiu, de fato, levar o curso assim a sério, né, os estudos a sério, né, voltamos a estudar e ter até contato com o Eduardo, com a equipe do Eduardo. E assim, a gente não demorou muito. Quando a gente teve a primeira oportunidade de encontrar um lote, que era até num bairro bem próximo da casa do Jânio, que a gente já conhecia, a gente já fez a oferta para o dono, para que ele também aceitasse que a gente fizesse essa obra financiada. E foi isso que a gente fez. Lá no início, né, um pouco antes, eu toquei muita obra, fiz muita obra, mas sempre falava para a Karine, meu sonho é fazer casa para vender. E me emociono muito, porque eu vim de uma família muito pobre. Eu cheguei em São Paulo, eu era lavador de carro. E aí eu trabalhei muitos anos de pedreiro. Né? Na faculdade eu era ter motivo de zoação, né? Eu tinha um mãozinho ali e tal, 90 e tal. E a Karine, por várias vezes, me ia buscar com o carro quebrado e tal. E aí minha esposa trabalhando, né, arduamente. E, difícil, uma vida difícil, né? E eu falava, Karine, eu preciso ganhar dinheiro, a gente precisa ganhar dinheiro. O que fazer, né? Como fazer? Meu sonho é fazer casa para vender, E aí eu conheci o curso do Eduardo em 2020, 2019, não sei, por aí. E eu falei, eu vou investir nesse curso e tal. E aí eu acabei investindo nesse curso, assim, na época, não lembro o valor, mil e poucos reais, R$1.500. Não tinha dinheiro, passei no cartão e tal. Chamei a Karine pra gente fazer junto o curso, ela, tá bom, vamos fazer e tal. E eu falei assim, vamos aplicar esse modelo de negócio que é fazer casa para vender, né? E nós enveredamos para essa área, né? Fomos atrás de conhecimento, né? De material, como fazer, como acontecer. E foi acontecendo, né? Foi acontecendo aos poucos. Durante um período nós fizemos o curso, e fomos encorajando, porque também nós fizemos o curso, mas não tinha coragem de pôr o negócio em prática, né? Não foi assim, fez o curso hoje e começou o negócio, não, gente. É complicado, porque o seu inconsciente fala que você não tem condições, fala que você não vai conseguir fazer, fala que você não tem dinheiro, que você é pequeno demais, que é só para quem tem dinheiro, só para quem tem herança, mas não, assim. E foi muito bacana, cara, quando a gente aplicou o curso, aplicou os conhecimentos e viu acontecendo e 2, 3, 4, 5, 6 meses de um produto. Assim, foi um sonho. E todos os dias a gente se emocionava na obra, porque todos os dias era um acontecimento diferente, né? Era um sonho realizado, era o sonho se realizando. Acho que foi uma casa que deu muito choro, né? Assim, que foi muito suor, muito trabalho, né? Muita preocupação, muita esperança. Nós nos jogamos, né? E jogamos de cabeça, assim, sabe? Fim de semana, à noite, sábado. E aí o pessoal entrava em obra, desanimava a gente, roubava material de obra. Nossa, Karine, que dificuldade. Mas aconteceu, né? Estamos aqui já há 3 anos e somos muito gratos à equipe do engenheiro Eduardo Augusto, né, cara? Exatamente. E assim, a gente vê que lá no começo foi muito importante, né? A gente investir no conhecimento, mas a gente vê que também não pode parar.
A gente hoje busca, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de participar de uma mentoria, de participar de alguma imersão, até mesmo de fazer um curso mais avançado daquilo que a gente já faz, a gente sempre investe nisso porque o aprendizado é constante. As dúvidas que a gente tem hoje, elas não são as mesmas lá de trás, mas elas são outras dúvidas, assim, num grau um pouco mais elevado, porque a gente também vai subindo o nível, né? Então, a gente tem essa consciência que a ideia é não parar de investir em conhecimento e não parar de crescer. E é por isso que a gente também preza muito isso. E antes de encontrar esse lote próximo da minha casa, nós fomos para várias cidades do interior de São Paulo, né? E às vezes o seu produto não está tão longe, não está distante. Às vezes o produto está na sua esquina, no seu vizinho, né? Um amigo. E foi isso que aconteceu. Nós fomos numa reunião na prefeitura, né? Uma reunião dos construtores, né? Para buscar benefícios, né? Porque estava difícil trabalhar no bairro, né? E aí nós fomos convidados, mais aleatoriamente, né? Mas já querendo construir. E aí nós encontramos o engenheiro que tinha um terreno, nós explicamos, ele falou que já conhecia o processo de aquisição e construção. E aí nós compramos um terreno sem dinheiro, assim, nós tínhamos uma verba de 17 mil reais para comprar um terreno, fazer a documentação, começar uma casa. E aí nós iniciamos essa obra dessa maneira, né? E assim, a gente, era o dinheiro que a gente tinha, como o Jânio falou, 17 mil. Foi o dinheiro que a gente começou, que a gente deu de entrada desse terreno. E assim, sem saber como seriam os próximos dias, né? Porque, querendo ou não, o financiamento, a gente tem que fazer a obra para poder receber uma medição do banco, né? Mas a gente foi com a cara e com a coragem, começamos a nossa casa com esse recurso, até antes mesmo de aprovar de fato o financiamento, a gente já conseguiu dar início na obra. Então, a questão do financiamento é bom porque acho que a gente coloca pouco dinheiro, né? Acho que tem um pouco retorno. A primeira casa que nós fizemos, nós tivemos um investimento, né, de acho que um pouco mais de 400 mil reais. Acho que 480, 490 mil reais, e vendemos a casa por 750. E aí no final a gente viu que o que nós pagamos de juro para o banco foi 24 mil reais. Né? Essa casa, por exemplo, a gente tem aí uma previsão de venda de construção de 780 mil, a venda já foi 1 milhão e 50. Então, contando até novembro, dezembro, todos os encargos, impostos, mais juros que nós vamos pagar, mesmo assim a gente está falando de pagar para o banco um total de juros aí, não vai dar nem 30 mil reais de juros, e com um lucro de 280 mil, 270 mil reais. Então é importante também. Então, né, cara, quando a gente fala de comprar um terreno com 17 mil reais, né, e na época o terreno custava quase 200 mil reais, é surreal isso, né, é quase inacreditável. Mas nós alinhamos com o cliente, né, com o proprietário do terreno, do lote, nós fizemos uma oferta para ele e até pagamos para ele um juro de 10% ao final da obra, né, porque às vezes o cliente também não quer vender um produto de 100 mil reais, 200 mil reais e esperar aí 6, 3, 4 meses para receber. Então você pode chamar o terrenista, o proprietário e fazer uma oferta, te pago 10% a mais, segura aí para mim 30 dias, arruma um dinheiro emprestado com um primo, com um tio, vende um carro, dá uma entrada significativa, mas vai acontecer. É difícil, precisa acreditar no negócio. Eu acho que é o nome, acreditar. No nosso caso, quando a gente se deparou com uma possibilidade de comprar esse terreno, que a gente falou da primeira casa, no valor de 170 mil reais, e a gente só tinha 17, o primeiro passo realmente foi negociar com o dono do lote, né? Ele não entrou com nenhum tipo de permuta, nem parte no valor do lucro da casa, mas a gente fez uma negociação. A gente acabou pagando um valor a mais para ele esperar o processo, ficar pronto do banco, mas ele foi uma pessoa também assim um pouco bacana, né, em relação a deixar a gente também começar o processo antes de receber a parte do pagamento do terreno. Mas foi algo que pra gente foi um pouco assustador, né, porque a gente assim só tinha 10% do valor do terreno. Então você fica, né, caramba, tem uma dívida aí que caso não dê certo algo, eu tenho que assumir, né, que honrar essa dívida. Mas a gente também sabia ao mesmo tempo que a gente tinha o recurso do banco, que é algo que realmente dá certo, né, algo que existe de fato. E a gente decidiu
realmente fazer a proposta para ele. Ó, nós temos 10% do valor, vamos pagar isso. A gente consegue dar uma porcentagem maior, como o Jânio falou, para você depois, né? Quando a gente já estiver recebendo os recursos, e ele também aceitou. Então, esse primeiro momento do terreno foi, assim, algo tranquilo. E o que mais pegou pra gente mesmo foi essa questão do começar a obra, né? Que a gente realmente se via sem recurso, né? O que a gente tinha era cartão de crédito emprestado. Na época, nem o Jânio nem eu tínhamos. Então, o Jânio pegou o cartão com a esposa, eu peguei o cartão com a minha mãe. E a gente também tinha essa questão de parceria também com os fornecedores, que é algo muito bacana e que a gente tem que valorizar, não só quando a gente está começando algo, né? Mas no decorrer de todo o processo a gente precisa ter parcerias. E foi isso que a gente utilizou. Então, a gente foi lá, olha, a gente está começando uma obra, a gente está com recurso um pouco reduzido, você consegue fazer algum tipo de negociação com a gente, fazer um boleto, ou esperar um pagamento, ou a gente pagar esses materiais parcelado. A única coisa que a gente não tinha como parcelar muito assim era mão de obra. Mas a gente conseguiu um recurso emprestado com alguém, tem até uma outra investidora nossa também que já estava lá no início também, ela acabou emprestando o recurso pra gente. Mas assim, é muito preocupante, né? Principalmente quando a gente já vem com essa ideia, né, da criação, de não fazer dívida, de não dever, disso e daquilo. Então, a gente que fica preocupante, caramba, eu vou ficar devendo 100 mil reais para um, 50 mil reais para outro. A gente tem essa preocupação. Mas se a gente quer começar algo, a gente precisa realmente tomar uma atitude, né? E foi isso que a gente fez, assim, a gente ficava um pouco receoso, né, de fazer dívida e tudo mais, mas a gente sabia que se a gente não fizesse isso, a gente também não ia conseguir sair de onde a gente estava. Então era isso, a gente ia ali conversando com algum parceiro, com outro, pegava um cartão, fazia um parcelamento no cartão, pegava um dinheiro emprestado e conseguimos finalizar a nossa obra com 6 meses. Então a gente foi fazendo a obra assim, com a cara e com a coragem mesmo, porque a gente não tinha mais recurso, né, para dar início. E a única coisa que a gente tinha, que a gente também foi aprendendo no decorrer da jornada, né, é que as parcerias, elas valem muito também. Então, nesse primeiro momento, a gente teve que contar com muitos parceiros olha, você consegue vender algo pra gente, e aí a gente fazer um pagamento um pouco mais na frente, tudo mais. E foi isso que a gente foi fazendo, foi parceria, que foi ajudando a gente nesse primeiro momento, mas também quando a gente conseguiu concluir o processo de finalização do financiamento em si e começar a solicitar as medições, também as coisas foram fluindo e a gente também conseguiu dar andamento na obra e chegar até a conclusão. E assim, gente, não é conversa, mas também é muita responsabilidade. É você fazer uma dívida, saber que você vai conseguir pagar, honrar os compromissos, o seu credor confiar em você, saber que vai esperar mais 30, 40, 60 dias para esse pagamento entrar, vai acontecer, vai entrar. E aí eu lembro, né, a gente lembra que quando saiu o primeiro pagamento do banco pra gente, né, pagou o terreno, dava a primeira medição, pagou o terreno, perfeito. Só que a gente estava tocando obra, então nós estávamos devendo o aço, estávamos devendo o bloco, estávamos devendo a mão de obra, a areia, né, tudo. E aí, quando a gente recebeu o segundo pagamento, que foi a primeira medição de obra, nós recebemos 100 mil reais, né? 100 e pouco. Então, a gente conseguiu pagar todo mundo. E aí, disparamos de novo. Não, o pagamento é bom, 100 mil reais, né? E nós disparamos, pá. E aí, quando veio a terceira medição, a obra estava 75% finalizada. Aí veio R$1 de pagamento. Né? Foi R$1, é um e pouco, né? Não foi nem R$1.000, né? Foi pouca coisa. Não, foi bem menos. Pouca coisa. Foi 2 dígitos, assim. A gente falou, mas agora, fazer o quê? Como fazer, né? Foi. Aí foi outro desespero, porque quando a gente recebeu a primeira medição, a gente conseguiu honrar esses compromissos do passado, né? E aí a gente foi tocando a obra aí no mesmo esquema, né? Olha, a gente pagou aquele primeiro, mas aí agora você espera mais uns dias que a gente vai acertar agora a segunda etapa. Só que aí a gente recebeu esse pagamento sem mínimo, a gente até ligou pra gerente, como assim? Não era pra vir um valor maior? Como que a gente vai fazer e tudo mais? E aí a gente ficou, mais uma vez, desesperada. E aí eu lembro que na época a gente falou, não, vou vender o carro, eu vendo o carro, faço alguma coisa, a gente, sei lá, faz um empréstimo com alguém, não sei. Mas aí também não precisou, a gente conseguiu ir levando, a gente ainda tinha um pequeno saldo que tinha ficado da primeira medição, que a gente conseguiu acertar a mão de obra, que é algo que realmente a gente não consegue negociar muito, né?
Mas a gente conseguiu ir lá, a gente explicou para os nossos fornecedores e como a gente tinha um bom relacionamento, né? Essa questão de confiança, a gente já tinha honrado um primeiro pagamento, a gente não teve muito problema. E aí a gente foi seguindo, trabalhando para pegar uma próxima medição assim um pouquinho maior, né? Porque aí o que aconteceu foi uma falha até nossa, porque nós tínhamos que ter seguido o cronograma físico-financeiro. Só que nós empolgamos, né? Enfim, de repente um pouquinho falta de conhecimento, né? Não focamos tanto no curso, né? Acho que tudo isso aconteceu. Então, mas aí nas outras obras nós viemos, né, com uma constância de pagamento e foi mais fácil, né? Foi mais fácil. Aí voltando na casa, né? A casa ficou pronta em 6 meses. Isso. E a gente estava lavando a casa, plantando o jardim, né? E aí nesse momento a gente já tinha recebido tudo do do banco, né? Não tinha mais dinheiro, mas estava devendo ainda, né? Tava devendo. Meio que desesperado também. E agora? Vamos vender essa casa? Não vamos vender? E a gente acaba vendendo a casa para 2 pessoas, né? E aí foi até uma situação que aconteceu assim na obra que foi bem complicada, porque um corretor veio um dia com o cliente. Na verdade, o corretor veio um dia com o cliente, só que esse corretor estava vindo com esse cliente 3 semanas, né? 3 semanas, sim. Veio o cliente com a esposa, e depois veio o cliente com a família, com a filha e tal. E aí depois veio outro dia, um terceiro dia para, né, essa casa mesmo e tal, vamos fechar. Perfeito. Ó, amanhã a gente encaminha a documentação para vocês, então. Isso aí no sábado, né? Isso. No domingo aparece um corretor. Jânio, eu queria olhar a casa, tal, tem um cliente aqui. Aí eu falei, vamos ver, né? Porque vai que não vende, né? Vai que não dá certo. E a gente, assim, querendo vender muito. Desesperado, tem que vender a casa. Vender, tem que vender, né? Aí o cliente entra, olha a casa, gostei da casa, a gente vai criar a casa. Amanhã eu mando a documentação. Aí eu liguei pra Karine, aconteceu isso, cara, e agora? O que vai acontecer? Não, vamos ver, né? Segunda-feira, 10 da manhã, um cliente liga. Que foi o primeiro, que né? foi o segundo. O segundo. Foi o segundo. E aí nós bombeamos, né? Espera aí, porque tem um cliente negociando também. Não, mas como assim tem um cliente negociando? Não, tem um cliente na frente e tal. 11 horas da manhã, outro cliente liga. A casa tá fechada, é nossa. Mas assim, enfim, né? Deu certo, vendemos a casa. A gente teve que fazer uma escolha, né? Lógico, assim, a gente entendeu que já vinha um cliente há muitas semanas, né? Vindo na casa, trazendo a família, que era algo mais certo, né? A gente também não podia falar para ele que não. E aí a gente decidiu, vamos vender, né? E aí vendemos. Vendemos, e estamos aqui, né? E essa obra teve uma coisa muito, muito bacana, assim, que foi uma obra que a gente se surpreendeu, porque a venda dela também foi muito rápida, né, Jânio? E engraçado que essa casa, né, por ter o primeiro produto, foi um dos produtos que nós tivemos um maior lucro, né? Nós tivemos uma lucratividade de 35%, né, nesse imóvel. Exatamente. E outra situação, porque nós no bairro nós tínhamos o produto de até 500 mil reais, né? Na época, sim. Na época, sim. E a venda foi 750 mil reais. Assim, foi surreal pra gente. E assim, em contrapartida, né, tinham muito medo também, porque a gente decidiu entrar no bairro e fazer um produto diferenciado, porque a gente acreditava que o bairro tinha potencial e também acreditava no nosso trabalho. Só que todas as pessoas que trabalhavam no bairro, os corretores e tudo mais, viravam pra gente e falavam que a gente estava louco, assim. Vocês nunca vão vender uma casa desse preço aqui nesse bairro, vocês estão fazendo um produto muito diferente. Só que a gente tinha convicção, a gente entendia que aquilo ali era algo que iria funcionar no bairro e a gente decidiu apostar mesmo no nosso produto, no nosso trabalho e deu certo. E a gente fez a entrega dessa casa, demorou um pouquinho a questão da documentação, porque a gente também, assim, primeira obra, muita coisa pra gente aprender, né? De fato, como o Jânio falou. Às vezes a gente, de fato, tem um mentor ali mais afinco, né? Pra, olha, faz isso, faz aquilo, ajuda muito. E a gente tava, assim, meio que fazendo tudo. E aí a gente acabou fazendo até amizade com a equipe do Eduardo, né? Foi. Porque cada 5 minutos ligava, Guilherme, isso aqui o que eu faço? Eduardo, me ajuda. A Mari, né? Tinha a Mari também, né? A Mari? Acho que sim. Acho que é assim. Ô Mari, vou passar pro Guilherme, ele se retorna. Nessa ocasião que aconteceu essa questão das doenças, eu acho que a gente até ligou pra eles, pra pedir o que a gente faz? A gente não sabe. A medição, né? Isso. Ou foi na na venda, também, Os pagamentos, né? Também, os pagamentos, a venda também. Olha, a gente teve 2 clientes fechando a casa, e agora? Pra quem que a gente dá preferência? Porque realmente a gente estava aprendendo, né, o processo. A primeira casa são muitos aprendizados. E outra coisa, nós erramos muito, né? A gente, até o momento nós só falamos de acertos.
né? Mas uma mentoria, acho que muito importante, é como você fazer esse produto, é como você construir, onde não errar. Né? Eu acho que porque quando você erra, né, com a dor, né, mais vai difícil. sair do seu bolso, né? Você vai ter que pagar por um prejuízo. E se você tem alguém para te mentorar, alguém para te pegar na sua mão e caminhar com você, ó, é por aqui, tem que fazer isso, o produto tem que ser feito dessa forma, o modelo de negócio, né, esse produto é aceito ou não aqui nesse mercado. Se você busca um conhecimento para você já começar certo, se torna um pouco mais fácil, né? Eu acho assim, menos pesado, né? né? Menos pesado. E a chance, eu acho, de você concluir de fato o negócio, quando você tem alguém te orientando, é muito maior. Porque às vezes a gente a gente se decepciona, né, com as pedras que aparecem no caminho. A gente não pode, a gente tem que levar tudo como lição, né? Como a gente, assim, a gente já passou por várias coisas, né? O Jânio comentou. A gente só tá falando do lado bom, mas tem muitas coisas que às vezes saem do controle. E a gente não pode deixar de desanimar. Mas se você tem alguém ali que tá próximo, que tá meio que pegando assim na sua mão, olha, faz isso primeiro, faz isso agora, se torna muito mais leve e a chance de dar assim muito mais certo é muito maior. E um suporte muito bom, né? Eu acho que é o mais importante. Né? A gente tem tido suporte desde então, né? Sim. Sempre que a gente precisa. São 3 anos, né? São 3 anos de amizade, né? De troca, De troca. Hoje se tornou amizade, né? Uhum. Mas é muito, muito bom. Uma experiência muito bacana. E quem tiver na dúvida, se vocês estiverem pensando, se tiver oportunidade, faz o investimento, é válido, dá certo. Tem que sair da zona de conforto, tem que acreditar. E é o que aconteceu. Nós acreditamos, saímos de uma zona de conforto, fizemos investimentos, seguramos, né, os nossos gastos particulares, né? É muito investimento, gente, mas é muito prazeroso. Hoje nós estamos com 2 anos de empresa, né? 2 anos de empresa. E de negócio, 3 anos, né? De negócio, 3 anos. Mas a gente está falando de um VGV de 8 milhões. Né? Ainda é pouco para onde a gente quer chegar, mas tem um início. E aí, até hoje eu acho que aprendemos um negócio, né? Acho que e todo dia é um aprendizado, né? E todo dia é um aprendizado. E agora é a alavancagem. A gente quer crescer, a gente quer, de repente, incorporar coisas maiores. Mas tudo tem um início, né? Não dá para você começar um prédio do nada, né? Às vezes você começa pequeno, começa uma casa, 2, 3 casas e vai acontecer. É isso aí, gente. Acho que o primeiro passo mesmo, como o Jânio falou, é acreditar, né? E acreditar que a gente é capaz. E realmente tendo um suporte, né? Tendo alguém para te mostrar como que é o caminho, né? A gente acaba evitando alguns erros que a gente teria sozinhos, né? Mas iniciar o curso lá em 2020 e de fato ter coragem para colocar em prática foi muito importante pra gente. Como o Jânio disse, hoje a gente já vem aí com 8 casas, né? E através do financiamento a gente também conseguiu abrir portas para outras coisas. Então hoje a gente consegue chegar para um investidor e fazer a apresentação do nosso trabalho, porque a gente tem produto para mostrar também. E hoje a gente se sente muito confiante e tudo isso por conta lá da decisão lá atrás, de começar, de confiar, de acreditar. Então isso é muito importante também. Teve alguma outra coisa assim que a gente foi uma chave, assim, você lembra de alguma coisa, de algum acontecimento nas obras? Porque nós não fizemos isso antes, assim? Você lembra de alguma coisa? A gente teve várias situações, assim, né? A gente passou por um acidente na obra, né? A gente passou por um problema também de construção, né? Que foi uma perda bem grande, assim, pra gente, né? Em relação ao financeiro. E esse primeiro aí que eu comentei do acidente também foi um abalo bem emocional pra gente. Graças a Deus não aconteceu nenhuma fatalidade, mas aconteceram essas situações que a gente depois ficou, caramba, a gente poderia ter feito diferente, a gente poderia ter colocado um aviso de segurança, né, algo do tipo, a gente poderia ter trocado um material que a gente viu que não era um material de qualidade, que a gente já tinha percebido antes de entregar a casa e a gente deixou. E aí a gente teve um prejuízo financeiro lá na frente, teve um desgaste com o cliente também, desgaste emocional.
Então, acho que foram mais essas coisas, pagamos né? caro para aprender, né? A gente pagou bem caro para Bem aprender. caro. Se nós tivéssemos tido essa informação antes, Exatamente. teria sido bem valiosa. Bem valiosa. Mas assim, a gente fica só feliz porque, de fato, a gente nunca teve nenhuma perda, assim, né, de vida, né? A gente lida muito com vidas, né? A gente não teve nenhuma perda, assim, de pessoas, graças a Deus, mas, assim, os prejuízos financeiros também abalaram bastante a gente, né? Mas é aprendizado, a gente leva como aprendizado e a gente só coloca na cabeça que na próxima não pode acontecer. E é isso que a gente vem fazendo, a gente tem melhorado bastante os nossos produtos. Assim, a última casa que a gente entregou, a gente acha que ficou quase perfeita, assim, então é isso que a gente faz. Pessoal, e hoje a gente está aqui, essa é a 8ª obra que a JK Engenharia está executando, né? Nós já entregamos 6 obras e essa é a 8ª, temos então mais 2. E essa casa, ela é feita com recurso da Caixa Econômica. Essa é a nossa 3ª obra financiada aqui nesse bairro. E a gente sempre faz um estudo, né? Quando a gente precisa iniciar um projeto, a gente verifica qual os pontos melhores que os clientes acabam valorizando aqui no nosso bairro, questão de localização, de rua, posição do sol e tudo mais. E a gente sempre monta esse estudo de viabilidade, não só para a gente, mas também quando a gente vai apresentar para os nossos investidores, a gente também faz um estudo assim. E para a gente também não é diferente. A gente gosta de colocar tudo fazer nossos cálculos, né, de quanto é a previsão de gasto numa obra, isso incluindo tudo, obras, impostos, terreno, comissão, que a gente geralmente paga também, e aí o valor da venda para também verificar quanto que é a nossa projeção de lucro. E essa obra aqui a gente começou em janeiro desse ano, e é uma obra que a gente está com uma previsão de finalizar até novembro desse ano. Esse terreno ele foi adquirido 1 ano e meio atrás, né? Isso. Foi negociado no valor de R$245 mil. Nós fizemos um depósito de R$100 mil, né, para o cliente, e ele aguardou mais 3 meses aí, tal, até então, para a gente finalizar com ele os pagamentos. Durante esse período nós fomos finalizando os projetos, né? Isso. Encaminhamos documentação para banco, para prefeitura, enfim. E acho que uns 3 meses depois saiu o primeiro pagamento, o banco pagou o terreno. Pagamos o terreno, né? Pagamos o proprietário do terreno, o banco fez o pagamento e nós iniciamos a obra. E é uma obra que está com 6 meses de obra, aqui, pouco mais. Acho que 7. Poxa, já passamos, né? 8 meses de obra, né? Que às vezes atrasa por N motivos. A gente teve bastante chuva também, né, no começo do ano, então a gente acabou tendo um atraso por conta disso. Essa casa está com 60% de andamento, a gente acredita, e previsão de entrega dessa casa para novembro, né? Isso mesmo. Como o Jânio falou, a gente teve um custo aqui de terreno 245 mil. Pelas nossas projeções, né, pelo estudo que a gente faz, a gente vai gastar um valor de obra no final de tudo e terreno, R$700 mil. E aí mais alguns custos depois com imposto, comissão e tudo mais. Mas a gente prevê assim um custo total de todos os itens da obra de 770, 780 mil reais. Essa casa é uma casa assim com um padrão um pouco mais elevado, né, das que a gente já vem fazendo. Como nossa ideia, né, cada vez evoluir mais, é isso que a gente vem fazendo. Então, a gente vem mudando bastante. Nessa casa a gente tem piscina aquecida, a gente tem quartzo branco nas escadas, a gente tem esquadrias diferenciadas também, alguns revestimentos também um pouco mais caros, então é uma obra que a gente está investindo um pouco mais. Essa casa, a piscina é automatizada, piscina aquecida, com 4 bombas, aquecimentos nos banheiros, coisas que a gente não usa nas outras casas, né? Não trabalha. Preparação para uma futura energia solar. Então, exatamente. Todo esse processo, todo esse cuidado é resultado de um produto vendido, tá, gente? Porque também não adianta só fazer uma casa, 4 paredes, rebocar, pintar e colocar um piso. Tem que ter muito cuidado, tem que ter um estudo, tem que ter
uma sensibilidade de projeto, assim, de execução, de projeto, de saber o local certo, se é esse cliente, se é um produto vendável. E, inclusive, essa casa foi vendida durante esse período de obra, tá? Nós não tínhamos batido nem a segunda laje e já tinha sido vendida essa casa. Isso. A gente aqui no bairro, a gente tem alguns corretores, né? Mas a gente tem uma parceria aí bem forte com um corretor em específico. E ele sempre traz alguns clientes aqui e mostra as nossas casas que estão em obra, né? E aí, se o cliente de repente passar uma oferta, a gente negocia com ele. E essa casa em específico, ela não é igual à outra, mas ela é semelhante a uma outra que a gente entregou. E aí, esses clientes que compraram essa daqui, eles chegaram a visitar essa obra que já estava assim, pronta, né? Pronta, né? Praticamente, estava Finalizar a pintura e limpeza para Isso. entregar, né? E aí eles gostaram muito do padrão de acabamento da nossa casa, que a gente já tinha vendido também, inclusive, a outra casa também, em período de obra. E aí eles gostaram muito do padrão de acabamento da casa, que é parecida com essa. E aí eles vieram aqui nessa, como o Jânio falou, não estava nem com a segunda laje batida, né? Eles fizeram uma oferta, a gente fez uma contra-oferta, fizemos alguns ajustes, né? O projeto ainda não estava finalizado, porque acontece muito você fazer um projeto, pôr no papel, começar a obra e chega lá no meio da obra, vamos mudar isso aqui e tal. E a gente pensou em fechar essa área, fechar essa porta aqui e tal. E aí eles, não, a gente quer a casa assim mesmo, a gente quer um jardim aqui e tal, a casa nos atende. E em cima são 3 suítes, aqui embaixo é a piscina, um lavabo, lavanderia coberta e uma casa conceito aberto. Vaga de garagem, 2 vagas externas. E eles, não, a casa nos atende e vamos alinhar só alguns detalhes, que é a questão de aquecimento de piscina, de energia solar, do material de acabamento, que é quartz, né, na escada, na cozinha, o material de piso foi trocado, né, mas tudo nós calculamos e chegamos no valor e aí acabamos fechando a venda dessa casa, que é muito importante para quem faz uma obra financiada, vender durante a obra. Claro, com muita responsabilidade, com muito cuidado, né, um cálculo bem assertivo, porque você não pode errar, não é um produto que você, nossa, não vou conseguir fazer porque vendi barato ou vendi caro demais. Tem que ser um produto assertivo, tem que ser bom dos dois lados, é um troca-troca. Tem que ser tanto bom para quem compra, mas para quem vende. E essa casa foi finalizada, né? Foi vendida, né? Agora é correr e entregar. Então... Quanto antes, melhor, porque a obra parada é dinheiro parado. A projeção dessa casa, né? Isso. Nós tínhamos, falo em 700 mil, uma coisa assim, né? Que aí nós pagamos no terreno 245. E aí a gente falou assim, acho que uns 500 mil a gente faz essa casa, né? Porque o que acontece com o construtor, né? A gente faz muita conta de cabeça, mas não é porque é conta de cabeça nem caderno de pão, né? Papel de pão. É porque a gente vende outras obras, né? Então a gente tem uma média já de valor. Exatamente. E aí quando a gente começou a fazer a obra, que a gente já estava assim uns 30% mais ou menos, a gente conseguiu fechar que no caso a gente vai gastar um pouquinho a mais do que aquela primeira projeção. A gente está calculando que gasta aí de 770, 780 mil, com todos os custos, né? Terreno, obra, impostos, comissão e tudo que vem a acarretar aqui da obra. Essa obra aqui, a gente já tinha uma projeção lá no início, né? Até porque como é uma obra financiada, a gente precisa passar também os valores para o banco, né? O valor financiado dessa obra aqui total foi de 400 mil reais e a gente tem que fazer a aplicação do recurso próprio para concluir, né, a diferença desse valor. Hoje a gente tem um custo estimado inicial de 700 mil, certo? Que eram os 245 de terrenos e o restante de obra. Só que no decorrer da obra a gente começou a fazer umas outras projeções e a gente viu que esse custo ele vai subir um pouquinho a mais. Ele vai ser um custo entre 770 e 780 mil. Isso o valor total. Terreno, imposto, obra, comissão e os outros custos que vem acarretar da obra. Essa obra é uma obra financiada. O financiamento dessa obra foi um financiamento de 400 mil reais. 401 mil reais, se não me engano. O restante é com recurso próprio. Então, acho que, como o Karine falou, totalizando um custo de 770, 780 mil reais e a venda é 1,50 milhão.
Exatamente. E aí a gente tem um outro ponto muito importante, né? Como a gente já até conversa. Pra gente, obra financiada, assim, todas as obras, o quanto antes a gente finaliza, é melhor pra gente. Mas a obra financiada, a gente tem um ponto a mais, que é em questão ao pagamento de juros que a gente vai pagando no decorrer da obra. Então, quanto antes a gente consegue vender esse imóvel, melhor pra gente. E essa obra em questão, ela foi vendida já, né? Como a gente já comentou. E o bacana é que o recurso próprio que a gente também tinha que descapitalizar da gente, a gente agora também já está usando do próprio cliente que fez a compra. Então, ele já fez alguns pagamentos para a gente da entrada, então a gente já está conseguindo colocar o valor dele e o nosso valor de retirada vai acabar sendo um pouco menor, até daquilo que a gente já vinha projetando lá no início. E uma outra coisa muito importante que nós não falamos também, que é bem bacana, a primeira casa que nós fizemos financiada, nós pagamos R$24 mil de juros. Então, cara, você vendeu uma casa de 750 mil, você pagou R$24 mil. Exatamente. Não é nada. Essa acho que a gente já pagou 6, 7 prestações? Já pagamos. Então, de quantos? R$2 mil, média? R$2 mil média. Então a gente está falando de R$14 mil para tocar essa obra. Não é nada. Hoje a gente fala aqui, né? A gente tem até um lema entre nós dois, que é: a gente não constrói casas, a gente entrega sonhos. E de fato, cada cliente a gente percebe que é um sonho diferente. Então, o primeiro ponto que a gente sempre gosta de pensar durante a obra e durante até o projeto é que a gente quer entregar o melhor para aquele cliente. Porque hoje a gente entende que você ter uma casa própria, a gente nem pensa no valor de investimento financeiro. Mas você ter uma casa própria é o lugar que você vai estar com a sua família. É o lugar que seus filhos vão crescer, que você vai aumentar a família, que você vai passar por uma situação feliz, que você vai ter seus momentos tristes. Então a gente sabe da responsabilidade que a gente tem de que esse ambiente ele tem que trazer as melhores coisas que a pessoa imagina para ela. Então a gente sabe dessa responsabilidade, a gente procura trabalhar sempre com muita seriedade no que a gente faz e qualidade. E a gente sempre fala que não é mais uma casa, não é mais uma obra que a gente está fazendo, um bloco, uma laje, um forro, uma pintura. A gente sabe que é algo muito especial e que às vezes o cliente ele esperou a vida inteira dele para estar conquistando esse imóvel, esse lugar que ele vai estar ali, vai estar com sua família e tudo mais. Então a gente sempre, além da obra, de um momento até que a gente entrega a obra, a gente também pensa sempre no pós. Então, o que a gente pode fazer para que, caso aconteça algo, esse cliente não se frustre, não tenha uma frustração, né? Hoje a gente até entrega um material para os nossos clientes. Toda vez que a gente entrega uma casa, a gente procura fazer um caderno, que é um manual do cliente. E esse manual a gente coloca todos os pontos que o cliente precisa saber para que ele não tenha nenhum tipo de problema, nenhuma dor de cabeça, explica qual tipo de material foi usado, explica onde está passando uma tubulação, para que, caramba, já pensou? O cliente esperou a vida inteira dele para realizar aquele sonho da casa própria e na hora de colocar um armário, fura uma tubulação, estraga alguma coisa. Então a gente tem esse cuidado, a gente sabe que é um sonho. E quando a gente tem amor pelo que a gente faz, eu acho que isso se torna cada vez mais aguçado na gente. De pensar lá na frente, de pensar em como vai ser a vida dessa pessoa dentro dessa casa, do que a gente pode fazer para tornar esse sentimento ainda maior, esse sentimento de felicidade, de sonho realizado. Eu acho que é basicamente isso, não sei se você quer completar. Nesses 3 anos, o aprendizado tem sido muito grande, né? E teve uma situação bem difícil, foi uma obra que deu um problema e que nós chegamos na casa do cliente e eles falaram que vocês transformaram meu sonho em pesadelo, chorando assim. E aquele dia a gente assumiu responsabilidade, não que nós não tínhamos, mas quando você fala de responsabilidade não é querer, é ser capacitado. Você está fazendo certo? Você impermeabilizou a casa bem impermeabilizada? O telhado está bem feito? A estrutura está bem feita? Está bem projetada? E a partir daquele momento, assim, também veio com muita força, assim, com muita necessidade de buscar conhecimentos, treinamentos, né? Material de qualidade. Material de qualidade.
E também, em contrapartida, quando você chega para entregar uma casa para o cliente e o cliente fala, cara, você realizou meu sonho. Tem até depoimento de um cliente que fala assim, cara, eu não imaginava estar numa casa dessa, sabe? Eu pensei que eu nunca fosse ter um ar-condicionado na minha casa. Hoje eu tenho um ar-condicionado na sala, nos meus quartos. Você entregou um sonho. E, de fato, hoje a gente entrega um produto que é um sonho, né? Nós construímos como se fosse para a gente. É com muita dedicação, é com muito cuidado. Para muita gente pode ser só uma casa. De repente, para alguns construtores, pode ser só uma casa, só um produto. Mas para a gente, além de nos beneficiar com o lucro, acho que a maior felicidade nossa hoje é entregar um produto de qualidade e ver uma família ali dentro, ali, feliz, emocionada e tal. E como a Karen falou, né, crescendo ali dentro, né? Porque assim, é uma experiência única para quem compra uma casa. É um sonho, né, gente? A casa própria no nosso país, no Brasil. Pelo menos eu acredito que seja um sonho. E será um sonho por toda a vida, assim, né? E uma outra coisa muito importante, gente. Se vocês fizerem o curso, não vão levar vocês a lugar nenhum. Tem que trabalhar. Você faz o curso e aplica as atividades, e busca investidor, e busca terrenista, e busca trabalhar. Porque só o curso não vai resolver o seu problema. Não Acho que é importante, né? Ninguém Também vai fazer, né, o que a gente tem que fazer por a gente mesmo. Então, o primeiro passo realmente é fazer o curso e depois colocar tudo isso em prática. E vale a pena.